Olha, eu tenho novidades no caso da babá envolvida na morte da própria patroa. Juliana, de 24 anos, a brasileira que morava nos Estados Unidos, ela negava o crime nesta casa, dizendo que não tinha nenhuma relação com o assassinato da patroa. Desde que ela foi presa, ela falava isso. Mas agora tudo mudou. Juliana, a babá, confessou. É a babá amante. Ela é de Jacareí, interior de São Paulo, viajou para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, foi trabalhar como babá na mansão de uma família rica. Brandon e Christine eram os patrões. Só que Juliana começou a atrair os olhares do patrão e a polícia diz que Brandon planejou o assassinato da esposa para ficar com Juliana, a babá da própria filha. Brandon fez um perfil falso de Christine num site de relacionamento e marcou um encontro com um homem chamado Ryan. No dia do encontro, Christine e Ryan foram mortos dentro da mansão. A ideia era passar que a mulher foi atacada por um homem estranho. Quer dizer, colocaram uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. O cara que foi para o encontro nem sabia dessa trama por trás, parece filme. O plano era colocar a culpa em Ryan. A história seria essa. O marido chega em casa, vê a mulher sendo atacada, atira no suspeito. Juliana, babá, negava envolvimento no crime. Sempre negou. Agora ela resolveu falar, confessou tudo. Nós vamos ver na reportagem especial da nossa correspondente nos Estados Unidos, Tina Roma. Detalhe interessante, chamaram a moça e falaram assim, olha, se você confessar e contar tudo o que aconteceu, a sua pena pode cair pela metade. Se você mentir e a gente tiver provas suficientes, a condenação, se a gente tiver provas suficientes, a condenação pode ser a pior possível. Você pode pegar quase que uma perpétua. Você ficar 70 anos na cadeia já é uma perpétua, você não sai mais. Aí ela pensou, chegou agora, ela resolveu contar tudo. É um dos principais assuntos das TVs americanas neste momento, lá no Balanço Geral Gringo. Vamos ver. Coutinho, a polícia já sabia que Juliana Pérez Magalhães e o amante Brandon Banfield estavam mentindo. Agora a brasileira se declarou culpada e deu detalhes do que aconteceu em fevereiro do ano passado. Vamos relembrar a história. A morte de duas pessoas em uma mansão dos Estados Unidos que levou à prisão de uma babá brasileira e do amante dela, o próprio patrão. E um plano sombrio para transformar vítimas em culpados. Em fevereiro do ano passado, a polícia do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, recebeu um pedido de socorro vindo de uma mansão num bairro nobre da região. Caller saying he shot someone. There's a 34-year-old female that got stabbed by someone and then he shot him. Na mansão, os policiais encontraram um homem morto, Joseph Nathan Ryan, de 39 anos, e uma mulher gravemente ferida, a dona da casa, Christine Banfield, uma enfermeira de 37 anos. Ela foi levada a um hospital, mas morreu minutos depois. O pedido de socorro foi feito pelo marido da vítima, Brandon Banfield, um investigador da Receita Federal dos Estados Unidos, e pela babá da filha do casal, a brasileira de Jacareí, Juliana Pérez Magalhães. Eles disseram que entraram na casa e encontraram Joseph Ryan, que tinha acabado de atacar Christine com a faca. Brandon, então, atirou no invasor. Eu sabia, suspeitava, eu tinha uma sensação de que havia muito mais do que estava na frente dos nossos olhos. Poucos dias depois das duas mortes, veio a primeira reviravolta nessa história. Juliana, a babá dos Banfields, publicou nas redes sociais que ela e Brandon, o patrão, estavam namorando. E os policiais logo descobriram que aquele não era bem o início do relacionamento amoroso. Sabemos que Brandon Banfield e Juliana Magalhães, a babá, já tinham um relacionamento romântico na época dos assassinatos. Em outubro do ano passado, análises periciais levaram a brasileira para a prisão. Ela é acusada de ter baleado Joseph Ryan. De acordo com as investigações, Ryan teria sido baleado tanto por Brandon quanto por Juliana. A polícia e a promotoria de Fairfax passaram a desconfiar totalmente do relato apresentado pelos dois. Fico feliz por anunciar que, com o trabalho duro de policiais e promotores, a promotoria de Fairfax conseguiu o julgamento de Brandon Banfield pelo assassinato de sua esposa Christine e do Sr. Ryan.
Para os investigadores, Brandon e Juliana sonhavam com uma vida juntos, mas em vez de optar por um divórcio, Brandon decidiu planejar o assassinato da esposa, Christine. A polícia acredita que o marido também usou o computador de trabalho da esposa para se comunicar com a outra vítima, Joseph Ryan, sem que Christine soubesse. Para isso, Brandon criou um perfil falso da esposa em um site de relacionamento voltado para encontros sexuais com práticas violentas, como agressões e corte. Dessa forma, Brandon conseguiu atrair Ryan para a mansão onde os crimes foram cometidos. Nós temos evidências para afirmar que as vidas de Christine Benfield e Joseph Ryan foram tiradas de forma premeditada. Ryan provavelmente acreditava que estava se encontrando com Christine para uma diversão casual, mas encontrou com a morte. Os investigadores dizem que a ordem cronológica dos assassinatos não está clara, mas encontraram diversos sinais de manipulação da cena do crime. Eles garantem, por exemplo, que manchas com sangue de Christine foram feitas nos braços de Ryan quando ele já estava morto. A ideia era levar a polícia a acreditar que Ryan havia matado Christine. No dia 19 de setembro, a justiça determinou a prisão de Brandon. Nesses 11 meses, desde a prisão de Juliana até de Brandon, as conversas entre os dois foram monitoradas com autorização da justiça. Num telefonema recente, a brasileira disse para Benfield: "Eu espero que você não continue comigo só porque tem medo que eu me vire contra você." O jornalismo da Record entrou em contato com a defesa de Brandon Benfield. Os advogados disseram que o cliente deles garante inocência no caso e espera para ver que provas vão ser apresentadas no julgamento. A segunda reviravolta no caso é a confissão da babá. Os procuradores dizem que Juliana Pérez Magalhães forneceu um relato detalhado do que aconteceu no dia dos assassinatos. Segundo o documento da confissão, Brandon instruiu Juliana a ligar para ele quando Ryan chegasse à mansão. Mas ela teria que encenar, demonstrar medo por ter um homem estranho dentro de casa. E assim foi feito. Juliana ligou para Brandon dizendo que estava assustada. Ryan estava na casa. Tudo parte do plano. Brandon estava num local estratégico, uma lanchonete a poucos metros da mansão. Ele chegou rápido, trancou a filha no porão e depois atirou em Ryan. Com tudo combinado, Juliana disse que ligou para a emergência enquanto Brandon matava Christine com uma faca. Juliana Pérez Magalhães e Brandon Benfield estão detidos em um presídio de Fairfax enquanto aguardam julgamento. Às autoridades, Juliana se declarou culpada apenas pela morte de Ryan. No entanto, ela confessou que participou do plano que resultou nos 2 assassinatos. Segundo os investigadores, a brasileira não queria continuar no esquema, mas foi convencida por Brandon. Os advogados de Juliana acreditam que, diante da cooperação dela com as autoridades, a brasileira pode ser condenada a uma pena reduzida. Com o acordo, a brasileira que permanece presa terá a sentença decretada em março do ano que vem, um mês depois do julgamento de Brandon Benfield. Juliana poderá pegar até 10 anos de prisão. Valeu, Tina. Obrigado pela informação. Que belíssima reportagem aqui da Tina Roma, feita pelo Daniel Martins Matulevicius, o Doutor Notícia. É o nosso editor executivo aqui. Que reportagem, explicou tudo. A moça sai do Brasil com um sonho, aprender inglês, fazer um intercâmbio, começa a trabalhar numa casa como babá, tem um relacionamento com o dono da casa, a babá que se torna amante e depois a dona da casa é morta num plano cruel, porque o rapaz que morreu não sabia de nada, não tinha nada a ver com a história, ele foi convidado para um encontro. Mas na verdade era uma emboscada, era um falso encontro, porque a mulher, a patroa, a dona da casa, ela não estava traindo o marido, marcaram por ela esse encontro, ela abriu a porta e falou: "Pois não", o cara falou: "Vim para te encontrar, vim com um encontro com você". Ela falou: "Não marquei encontro nenhum". Daqui a pouco, pum, pum, os dois morrem. Que loucura, Lombardi! Aí tem aquela teoria, né, de que não existe crime perfeito. O crime foi super bem investigado, tá aí, ó, tá todo mundo na cadeia.